O aeroporto estava cheio. Gente andando apressada, malas puxadas com pressa, crianças rindo, casais se abraçando antes do embarque. Em meio a tudo isso, ele estava sentado sozinho, olhando para o painel de voos como quem olha para o nada. Um homem elegante, terno caro, relógio que valia mais do que o carro de muita gente ali. Um milionário. Pelo menos era isso que todos viriam à primeira vista. Mas por dentro ele estava vazio. Enquanto aguardava o voo, ele respirou fundo e passou a mão no rosto. Cansado. Não do trabalho, esse ele dominava como ninguém, mas da vida. Do silêncio que o acompanhava todos os dias quando chegava em casa. Do celular cheio de contatos, mas sem ninguém para ligar de verdade. Do sucesso que impressionava o mundo, mas não aquecia o coração. Ele observava as pessoas ao redor e sentia algo estranho. Uma mistura de inveja e saudade. Saudade de algo que ele nem sabia explicar. Talvez de uma vida mais simples. Talvez de alguém esperando por ele. Talvez de si mesmo, antes de virar apenas números, contratos e reuniões. Valeu a pena, pensou, enquanto encarava o próprio reflexo no vidro. Tudo o que conquistou veio ao custo de escolhas duras. Relações deixadas para trás. Promessas adiadas. Sentimentos engolidos. Ele sempre dizia a si mesmo que depois teria tempo, mas o depois nunca chegou. Foi então que, no meio daquele turbilhão de pensamentos, algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo pequeno, simples, mas que mudaria completamente o rumo daquele dia, e talvez da vida dele. Ele ainda não sabia, mas em poucos segundos, alguém pisaria no seu mundo silencioso e faria uma pergunta que nenhuma fortuna foi capaz de responder. Ele continuou sentado, imóvel, enquanto o mundo parecia girar rápido demais ao redor. O som das chamadas de embarque ecoava pelo aeroporto, mas nenhuma delas parecia chamá-lo de verdade. Era como se ele estivesse ali só de corpo presente, a mente longe, o coração mais longe ainda. Ao seu lado, um casal se despedia com um abraço apertado. Do outro lado, um pai se abaixava para falar com o filho, prometendo trazer um presente na volta. Ele observava tudo aquilo em silêncio, sentindo um aperto estranho no peito. Não era raiva. Não era tristeza comum. Era a sensação de estar fora do lugar, fora da própria vida. Ele puxou o celular do bolso. Rolou a tela devagar. Nomes, números, mensagens não respondidas. Convites adiados. Datas importantes esquecidas. Nenhuma notificação que realmente importasse. Nenhuma mensagem perguntando se ele estava bem. E, naquele instante, ele percebeu algo doloroso. Se sumisse por alguns dias, quase ninguém notaria. Encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos por um segundo. Lembrou de quando tudo começou. Do sonho de vencer na vida. Do orgulho de dizer que um dia seria alguém. E conseguiu. Conseguiu tudo. Menos manter as pessoas por perto. Menos aprender a parar. Menos entender que sucesso sem afeto cobra um preço alto demais. Quando abriu os olhos novamente, respirou fundo. Tentou afastar os pensamentos, como sempre fazia. Era mais fácil trabalhar do que sentir. Mais fácil mandar dinheiro do que oferecer presença. Mais fácil seguir em frente do que olhar para dentro. Mas, dessa vez, algo estava diferente no ar. Um silêncio pesado, quase anunciando que aquele dia não terminaria como os outros. Ele não fazia ideia, mas alguém estava observando aquele homem sério, de olhar cansado, sentado ali a poucos passos de distância. E, sem pedir permissão, sem saber quem ele era, sem entender o tamanho da dor que carregava,
Essa pequena pessoa estava prestes a se aproximar. Uma voz simples. Uma pergunta inocente. E tudo começaria a mudar. Ele estava tão mergulhado nos próprios pensamentos que quase não percebeu quando uma sombra pequena parou à sua frente. Só levantou o olhar quando sentiu aquela presença silenciosa, parada ali, sem pressa. Diante dele estava uma garotinha. Pequena, simples, com uma mochilinha nas costas e os olhos atentos, curiosos demais para alguém da idade dela. Ela o observou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender quem ele era. Não parecia com medo. Não parecia perdida, apenas curiosa. Então, com a naturalidade de quem não carrega filtros nem máscaras, ela falou: Moço, você também está perdido. A pergunta caiu como um impacto seco. Ele piscou, confuso, sem saber o que responder. Perdido. Ninguém nunca tinha usado essa palavra para descrevê-lo. Pelo contrário, sempre o chamaram de decidido, forte, bem-sucedido. Um homem que sabia exatamente onde estava indo. Mas, naquele instante, aquela palavra parecia perigosa demais. Por quê? De algum jeito estranho. Fazia sentido. Perdido. Ele repetiu, tentando sorrir. Por que você acha isso? A menina deu de ombros, sentando-se no banco ao lado, como se já tivesse intimidade suficiente para isso. Por que você está olhando pro nada, igual eu fico quando não sei para onde ir? Ele engoliu seco. Não foi a pergunta. Foi a comparação. Aquela criança, com tão pouco tempo de vida, havia enxergado algo que ele tentava esconder de si mesmo há anos. E você? Tá perdida? Perguntou, quase num sussurro. Ela balançou a cabeça, devagar. Um pouquinho. Mas minha mãe disse que quando a gente tá perdido, sempre aparece alguém para ajudar. Ele sentiu o peito apertar. Aquilo não parecia uma conversa comum. Parecia um aviso. Um encontro fora de hora. Fora de lógica. Fora do controle que ele tanto gostava de manter. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não quis encerrar a conversa. Não quis olhar o relógio. Não quis fugir. Sem perceber, aquela menina já tinha atravessado a muralha que ninguém jamais conseguiu quebrar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, encarando a menina sentada ao seu lado. Não sabia explicar por quê, mas aquela conversa estava mexendo com ele mais do que qualquer reunião importante ou decisão milionária que já tivesse tomado. Talvez porque não havia interesse. Não havia cobrança. Só verdade. E por que você acha que eu tô perdido? Perguntou de novo, agora com a voz mais baixa, quase cuidadosa. A menina pensou um pouco antes de responder. Balançava os pezinhos no ar, distraída. Por que você parece triste, mesmo tendo tudo? Ele sentiu como se alguém tivesse tirado o ar de dentro do peito. Triste mesmo tendo tudo. Quantas vezes ele já tinha ouvido que era um homem de sorte, que tinha vencido na vida, que não tinha motivo algum para reclamar. E ainda assim, ali estava ele, reconhecido por uma criança como alguém triste. Às vezes a gente cresce e esquece o que faz a gente feliz, continuou ela, como se estivesse falando de algo simples. Aí fica rico, mas fica sozinho. Ele desviou o olhar, incomodado. Aquilo não era apenas uma conversa. Era um espelho. Um espelho cruel, limpo, impossível de ignorar. Ele lembrou de quantas vezes escolheu reuniões em vez de jantares, contratos em vez de aniversários, dinheiro em vez de presença. Você sente falta de alguém? Perguntou ela de repente. A pergunta foi direta, sem rodeios, sem preparo. Ele abriu a boca para responder e não conseguiu. A verdade ficou presa na garganta.
Porque a resposta era grande demais. Doía demais. Sentia falta de muita coisa. De pessoas. De momentos. De versões antigas de si mesmo. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu acho que sim. A menina sorriu de leve, como se já soubesse. Então talvez você não esteja tão perdido assim. Só esqueceu o caminho. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. E, naquele instante, ele percebeu algo assustador. Aquela criança não tinha vindo até ele por acaso. Ela tinha vindo para lembrá-lo de tudo o que ele havia deixado para trás. Depois daquela última frase, a menina ficou em silêncio. Não um silêncio pesado, mas aquele tipo de pausa que parece dar espaço para o coração respirar. Ele percebeu que, apesar da maturidade inesperada nas palavras dela, ainda era só uma criança. Pequena demais para carregar tanta percepção. E você? Ele perguntou, tentando mudar o foco. Por que você acha que está um pouquinho perdida? Ela apertou as alças da mochilinha e baixou o olhar por um instante. O sorriso suave que carregava no rosto vacilou, quase imperceptível. Porque eu estou procurando alguém, respondeu. E também porque hoje não era para ser assim. Ele franziu a testa, preocupado. Procurando quem? A menina hesitou, como se escolhesse bem as palavras. Minha mãe disse para eu ficar sentada aqui e não sair. Mas demorou. E eu comecei a achar que talvez ela tivesse se esquecido. A frase foi dita sem drama, sem choro. Justamente por isso doeu mais. Ele sentiu o estômago revirar. Aquela ideia, alguém ser esquecido, era conhecida demais para ele. Ela não te esqueceu, disse rápido, quase firme demais. Às vezes os adultos só se atrasam. A menina deu um sorrisinho pequeno, como quem quer acreditar. Eu sei, mas mesmo assim dá um medo. Ele assentiu. Sabia bem como era aquele medo. O medo de esperar. O medo de não ser prioridade. O medo de não ser procurado. Quantas vezes ele próprio já sentirá aquilo, mesmo cercado de luxo? E você faz o que quando fica com medo? Perguntou. Ela pensou um pouco. Eu converso com alguém. Porque ficar sozinha com a cabeça é pior. Ele engoliu, em seco. Aquela resposta parecia ter sido feita sob medida para ele. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava lhe ensinando algo sem nem perceber. Naquele momento, ele entendeu. Aquela menina não tinha se aproximado dele só para perguntar se estava perdido. Ela também estava pedindo, do jeito dela, para não ficar sozinha. Ele olhou ao redor instintivamente, como se só então tivesse se lembrado de onde estava. O aeroporto continuava cheio, barulhento, indiferente. Pessoas passavam apressadas sem notar aquela pequena cena acontecendo ali, num canto discreto. Uma criança esperando. Um homem pensando demais. Há quanto tempo você está aqui sentada? Perguntou com cuidado. Não sei. Bastante, ela respondeu. O tempo fica estranho quando a gente espera. Ele concordou em silêncio. Esperar realmente mudava tudo. Tornava minutos em horas, horas em eternidade. Sem pensar muito, ele se levantou devagar. Quer um suco? Ou um lanche? Perguntou. A gente pode sentar ali, perto daquele café. Fica mais fácil de ver quando sua mãe chegar. A menina levantou os olhos, surpresa. Não parecia acostumada com estranhos oferecendo ajuda, sem querer nada em troca. Pode ser, disse, depois de alguns segundos. Eles caminharam lado a lado. Ele diminuiu o passo, acompanhando o ritmo curto dela. Um gesto pequeno, quase automático, mas que dizia muito. Pela primeira vez em anos, ele estava andando sem pressa.
Sentaram-se à mesa. Ele pediu um suco e um sanduíche simples. Quando colocou o copo à frente dela, percebeu como aquele cuidado mínimo tinha um peso diferente. Não era dinheiro resolvendo algo. Era a presença. Obrigada, ela disse, com sinceridade. Ele sorriu. Um sorriso real. Não o sorriso treinado de reuniões. Eu fico aqui com você até sua mãe chegar, completou. Não custa nada. A menina assentiu, tranquila agora, bebendo o suco com calma. E, enquanto observava aquela cena simples, ele sentiu algo estranho dentro de si. Uma sensação que não vinha de conquistas, nem de contas bancárias. Vinha do fato de estar sendo útil de um jeito diferente. Naquele instante, ele entendeu algo que nunca tinha aprendido nos livros. Ajudar alguém não muda só a vida de quem recebe. Muda, principalmente, a de quem decide ficar. Enquanto a menina bebia o suco devagar, ele observava cada gesto simples, como se estivesse redescobrindo um mundo que sempre ignorou. Ela não mexia no celular, não perguntava quem ele era, não parecia impressionada com nada ao redor. Só estava ali, presente, verdadeira. Você trabalha com o quê? Ela perguntou de repente, limpando a boca com o guardanapo. Ele sorriu de canto. Aquela era uma pergunta comum, que ele já tinha respondido milhares de vezes. Normalmente vinha carregada de expectativa, admiração, interesse. Mas, daquela vez, vinha só por curiosidade. Eu trabalho bastante, respondeu. Ganho dinheiro fazendo isso. Ela franziu o nariz. Muito dinheiro. Bastante, admitiu. Ela pensou por um instante e deu de ombros. Dinheiro é bom, mas não compra quando alguém fica com você. A frase foi dita sem intenção de ferir. Mesmo assim, acertou em cheio. Ele percebeu o quanto estava acostumado a resolver tudo com cifras. Problemas emocionais, ausências, culpas. Sempre acreditou que o dinheiro compensava, que um presente caro substituía um pedido de desculpas, que transferências bancárias resolviam distâncias. Mas ali, sentado diante daquela criança, nada do que ele possuía tinha qualquer importância. O relógio caro, o terno sob medida, o status, tudo parecia irrelevante. Você sente falta da sua mãe? Ele perguntou. Sinto, mas sei que ela volta, respondeu, com convicção. Porque quem ama, volta. Ele sentiu um nó na garganta. Aquela certeza simples contrastava com todas as relações que ele deixou escorrer pelos dedos. Pessoas que esperaram e desistiram. Pessoas que amaram e foram embora porque ele nunca voltava. Naquele momento, ele entendeu que estava diante de uma verdade incômoda. O dinheiro tinha lhe dado poder, conforto e controle, mas o tinha roubado do essencial. E, pela primeira vez, ele não quis oferecer nada em troca daquela conversa. Não quis comprar o momento. Só quis permanecer ali. Porque, às vezes, o valor de ficar não tem preço. O tempo passou sem que ele percebesse. Pela primeira vez em muitos anos, não olhou o relógio. Não calculou horários. Não pensou em compromissos. Não se preocupou com o voo. Estava ali, inteiro, como não se lembrava de estar há muito tempo. A menina começou a desenhar no verso de um papel que encontrou na mochila. Rabiscava sem pressa, concentrada. Ele observava, curioso. O que você está desenhando? Perguntou. Uma casa, respondeu. Com gente dentro. Ele sorriu, mas sentiu algo apertar no peito. E por que não desenhou uma mansão? Brincou. Ela olhou para ele, séria. Casa boa é a que tem alguém esperando. Aquilo foi demais. Ele desviou o olhar rapidamente, engolindo seco.
Sentiu os olhos arderem de leve, algo que não acontecia havia anos. Emoções que ele acreditava ter enterrado começaram a emergir. Vontade de cuidar, de proteger, de não ir embora. Ele se lembrou da própria infância, de quando achava que sucesso era ter alguém para quem contar o dia. Em algum ponto da vida, confundiu crescer com se fechar. Você parece diferente agora, disse a menina, sem tirar os olhos do desenho. Diferente como? Mais leve. Antes você parecia pesado por dentro. Ele soltou um riso baixo. Um riso triste, mas sincero. Talvez eu esteja lembrando quem eu era antes de esquecer de mim. Ela sorriu, satisfeita, como se aquela fosse exatamente a resposta certa. Naquele instante, ele entendeu que sentimentos não desaparecem. Eles apenas ficam guardados, esperando o momento certo para voltar. E, sem perceber, aquela verdade. Criança tinha aberto a porta que ele manteve trancada por anos. Algo dentro dele estava acordando. E não tinha mais volta. Ele observou o desenho mais uma vez. A casa simples, as pessoas de mãos dadas, um sol grande no canto do papel. Nada ali tinha luxo, mas tudo transmitia segurança. Aquela imagem ficou gravada nele como um retrato do que nunca conseguiu construir. Posso ficar com esse desenho? Perguntou, quase tímido. A menina sorriu e empurrou o papel na direção dele. Pode. É para você não esquecer. Ele dobrou o papel com cuidado, como se fosse algo valioso demais para amassar, e guardou no bolso interno do paletó. Naquele momento, percebeu o quão simbólico aquilo era. Uma lembrança pequena, mas com mais significado do que qualquer contrato que já assinou. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. A pergunta veio sem maldade, mas doeu. Ele balançou a cabeça devagar. Não. Você queria ter. Ele demorou a responder. Nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Sempre disse que não tinha tempo. Sempre acreditou que depois pensaria nisso. Agora, sentado ali, sentia que talvez tivesse passado do ponto sem perceber. Acho que sim, respondeu, sincero. Só não soube escolher o momento. Ela pensou por alguns segundos e disse algo simples, mas certeiro. Às vezes o momento é quando a gente percebe que está sozinho. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquela criança estava mostrando, sem saber, tudo o que ele precisava enxergar. Ela não era só uma menina esperando a mãe. Era um reflexo, um aviso, uma chance. Ele respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Não sabia exatamente como, nem quando, mas sabia que não queria mais voltar para a mesma vida vazia. Algo precisava mudar. E mudaria. Foi então que ele ouviu uma voz apressada chamando o nome da menina à distância. Ela se levantou num pulo. É minha mãe. O coração dele bateu mais forte. Não de alívio, mas de medo. Medo de que aquele encontro acabasse ali, sem deixar marcas. Mas ele ainda não sabia. Aquele momento não estava terminando. Estava apenas se transformando. A mulher surgiu apressada entre as pessoas, o rosto tomado por preocupação. Quando viu a filha em pé, conversando tranquilamente, o alívio veio junto com as lágrimas. Ela correu, abraçou a menina com força e repetiu várias vezes o quanto tinha ficado desesperada ao não encontrá-la no lugar combinado. Eu disse que ela ia voltar. A menina falou, olhando para ele, como se quisesse tranquilizá-lo também. Ele se levantou devagar, dando espaço para aquele reencontro. A mãe agradeceu, emocionada, sem saber quem ele era, sem imaginar sua posição ou fortuna. Agradeceu apenas pelo que realmente importava, ele ter ficado.
Obrigada por não deixá-la sozinha, disse ela. Ele assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu também precisava ficar, respondeu, quase num sussurro. A menina correu até ele uma última vez e o abraçou rápido, do jeito espontâneo que só crianças sabem fazer. Viu? Ela disse. Quando a gente conversa, a gente se encontra. Ele sorriu, emocionado, e observou enquanto elas se afastavam, de mãos dadas, desaparecendo na multidão. O aeroporto continuava o mesmo. Barulhento, cheio, mas algo dentro dele estava diferente. Minutos depois, seu voo foi anunciado. Ele pegou a mala, caminhou até o portão. Antes de embarcar, tocou o bolso interno do paletó, sentindo o papel dobrado. O desenho da casa. Pessoas juntas. Um sol. Pela primeira vez, ele não pensou apenas no destino do avião, mas no destino da própria vida. Sabia que mudanças não acontecem de uma vez, mas sabia, com certeza, que não queria mais viver perdido. Às vezes, tudo o que uma vida precisa não é de mais dinheiro, nem de mais sucesso. É de um encontro simples, com alguém que nos lembra quem somos de verdade.